Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Agradeço ao meu pastor Isaías, e à minha pastora Raquel, por essa oportunidade. Também ao pastor Mateus, que proporcionou esse momento. Seguindo com essa série, por amor da palavra. E em especial, nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Amém? Abra a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. Eu gosto muito desse capítulo, do livro de Êxodo, que é o Cântico de Moisés. Mas nós vamos ler o verso 11, que é o tema desta noite. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas. Amém? Você pode orar comigo? Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, diante de Ti está a Tua igreja, sedenta, Pai, como sempre, de ouvir a Tua palavra, Senhor, porque temos consciência que a Tua palavra gera vida em nós. Pela Tua palavra foram formados céus e terra. Foi a Tua palavra, Senhor, que no meio do caos disse: haja luz e houve luz. O Senhor colocou em ordem todas as coisas. Pela Tua palavra a matéria se formou, Senhor. É ela que entra até a divisão de juntas e medulas entre a alma e o espírito, e ela é capaz de discernir os pensamentos, de transformar vidas. Ó Deus, vem de encontro ao nosso coração, que arrependido em Tua presença, Senhor, ó Deus, pede mais de Ti, porque nós não nos saciamos, ó Deus, pelaquilo que já ouvimos, assim como Moisés, que tinha uma intimidade única contigo, e ele queria ver mais da Sua presença, ele queria ter mais da Sua glória. Assim a Tua igreja, Senhor, quer mais de Ti. Ó Deus, nos permita, Pai, ó Deus, ter uma concentração, Senhor, ter a nossa mente focada. Por isso, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação no mundo espiritual que tenta roubar-nos, que tenta tirar o nosso foco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus maravilhoso. Quando esse tema veio, proposto pelo pastor Mateus, e eu quero agradecer, por ele ter proposto esse tema. É um tema de teologia, nós já estudamos esse tema, já ministrei sobre ele, mas agora de uma forma mais prática, eu queria falar com a igreja. Então eu pedi que o Senhor me desse aplicação, porque me vale saber ou entender os atributos de Deus. O que os atributos de Deus têm a ver comigo, ou ainda, o que é atributos de Deus? O profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 3, ele faz uma declaração assim que nos chama a atenção, porque é o apelo do profeta à nação de Israel, que estava se desviando, que estava saindo do trilho, que estava indo para longe, e o clamor dele é esse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçam o Senhor, se voltem para Ele. Não basta conhecer, é preciso prosseguir em conhecer, é preciso avançar nesse conhecimento. E é difícil nós entendermos a magnitude do conhecimento de Deus. Jesus disse assim em sua oração sacerdotal, lá em João 17,3: esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? O que nos espera na vida eterna? Jesus diz: esta é a vida eterna, que conheçamos o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, conhecer a Deus é a vida eterna, a manifestação de Deus durante a eternidade, que vai arrancar da igreja glória, aleluia. É por isso que os serafins ficam dia e noite diante do Senhor, dizendo: santo, 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 santo é o seu nome, porque o Senhor na eternidade se revela à sua criação, aos anjos, aos querubins, aos seres celestiais. Então, antes de
avançarmos, eu preciso dizer para você que aquilo que estamos falando aqui está muito longe de uma exposição exaustiva de quem é Deus e dos seus atributos. Nós precisamos realmente de muita graça de Deus para entender uma fagulha daquilo que o Senhor tem para nós. Então, antes de falar desses atributos, é importante explicar que, devido à infinitude de Deus, a Bíblia os descreve esses atributos apenas dentro dos limites que nós podemos entender. O Salmo 147 diz assim: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. Se nós fôssemos fazer uma comparação muito simples, e eu até peço perdão a Deus por fazer essa comparação, né? Eu vendo sobre o sol, eu vi lá que no sol, se fosse comparar em tamanho com a terra, cabe 950 terras. Alguém me disse que não é esse o número, que é 1.300 terras para dar o tamanho do sol. Bem, se a gente for por um número redondo, vamos pensar em 1.000 planetas terras para dar a magnitude do Sol. Porém, o Sol é a menor estrela, a galáxia em que estamos, o Sol é a menor estrela. Então, eu não quero comparar com o Sol, mas com toda essa galáxia que caberia milhões de sols. E se a gente fosse falar daquilo que é nos revelado sobre os atributos de Deus, nós podemos comparar com um grão de areia que quase você não vê quando ele está na sua pele. Então é sobre isso que nós estamos tentando dizer, sobre esse grão de areia de quem é o nosso Deus. Então reconhecemos que Deus está além da capacidade de compreensão humana. Por que devemos entender os atributos de Deus? Primeiro, porque Deus deu uma ordem: conheça e prossiga em conhecer. Romanos 11:33, né, um verso muito conhecido. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Então Deus está muito longe da compreensão. O que são atributos? Atributos são as qualidades e particularidades próprias de alguém. Então os atributos de Deus, eles podem ser definidos como as perfeições que constituem o ser divino nas Escrituras, ou que são visivelmente exercidas por Ele em sua obra de criação, providência e redenção. Os atributos de Deus, eles são classificados em dois grupos. Temos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis vêm de comunicação, mas não de expressão, mas sim de comunicar algo, de repartir algo. São os atributos que Deus reparte com os homens, com a sua criação. São chamados de comunicáveis. E os incomunicáveis são características particulares de Deus que Ele não divide com ninguém. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco também. Um exemplo de atributos comunicáveis, nós temos o amor, ainda que imperfeito, e também o entendimento, ainda que maculado pelo pecado, são exemplos de atributos que Deus comunica conosco. Possuímos de modo imperfeito essas características, de modo bem limitado. Quando falamos a exemplo do amor, nós tentamos expressar esse amor comparado a Deus, que é amor. Deus, Ele não sente amor, Ele é o próprio amor. Então, ainda os comunicáveis estão muito longe daquilo que é em sua perfeita ordem em Deus. Ainda temos a misericórdia, a justiça, a sabedoria, a santidade, a verdade, a liberdade, a paz, entre outros atributos que o Senhor, Ele compartilha conosco, Ele comunga conosco, Ele reparte conosco, ainda que num grau bem pequeno. Quanto aos atributos incomunicáveis de Deus, né, nós temos como, por exemplo, a solidão. Por que solidão é um atributo de Deus? Porque só Deus pode viver só.
O autor A.W. Pink, em seu livro Atributos de Deus, ele vai nos apresentar esta particularidade. Lá em Gênesis 1:1, ele faz o seguinte comentário: no princípio, Deus. Então ele vai dizer assim: houve um tempo, se é que pode se chamar de tempo, em que Deus, na unidade da sua natureza, habitava só. Não existia céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória. Não existia terra para ocupar a sua atenção. Não existia anjos para lhe entoarem louvores. Não existia um universo para ser sustentado pela sua palavra e o seu poder. Não havia nada nem ninguém. Desde sempre, durante a eternidade passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, não necessitando de nada. Deus vivia só consigo mesmo, sem depender de nada. Então, por qual razão este ser satisfeito, este ser perfeito, que não dependia de nada, criaria as coisas? Paulo responde isso lá em Efésios 1:11. Ele diz assim: ele fez, ou ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Por que Deus criou as coisas? Porque ele quis, ele desejou fazer. Deus, não precisando de nada, ele, sem que houvesse qualquer pressão sobre ele, sem que houvesse qualquer necessidade dele, além do querer próprio, ele decidiu criar você. Deus decidiu te dar vida. Por isso que eu disse que isso tem tudo a ver com você. Você é obra do desejo de Deus, da sua vontade, não da sua necessidade. Deus não precisa do seu louvor, Deus não precisa de nada que você possa oferecer a Ele, mas ainda assim Ele decidiu criá-lo. Sendo assim, a vida que nos foi concedida por Deus foi também pretendida, planejada e desejada por Ele. Creio que nada mais pode ser tão poderoso e glorioso quanto saber que o Criador de todas as coisas criou de modo único e singular a você e a mim. Outros dos atributos incomunicáveis de Deus é a seidade, ou seja, Deus é autoexistente, Ele tem fonte de vida em si mesmo. Deus não é como o seu celular, que quando você usa um pouco, você precisa reconectar na tomada. Deus existe por Ele mesmo. Entre outros atributos incomunicáveis, nós temos que Deus é eterno, Ele é único, imutável, infinito, soberano, onipresente, onisciente e onipotente. Esse prefixo oni quer dizer todo. Algo que é completo, sem falhas. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Falando sobre a onipotência de Deus, isso quer dizer que Deus é todo poderoso, Ele tem todo o poder, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus é onisciente, significa que Ele tem todo o conhecimento. Deus conhece todas as coisas, todas as ciências, não há nada que Deus não conheça, não há nada que pegue Deus despreparado, desprevenido. Deus conhece tudo, Ele conhece o passado, Ele conhece o presente, Ele conhece o futuro, Ele conhece aquilo que você falou, aquilo que você não falou, Ele conhece aquilo que você fez e aquilo que você desejou fazer. O Senhor, Ele nos conhece de forma completa e todas as coisas. E Deus, Ele é onipresente, significa presente em todo lugar. Deus está em todo lado, Ele vê tudo, nada está escondido dEle. A Bíblia diz que é impossível fugir de Deus, porque Ele está presente em todo lugar. O salmista disse: ainda que eu colocasse a minha cama no inferno, ainda assim Deus me contemplaria e eu estaria diante dEle. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E por que eu devo conhecer os atributos incomunicáveis de Deus? Porque eu devo tentar conhecer um pouquinho sobre isso que
diz respeito ao nosso Deus. Primeiro eu quero voltar à solidão. Nós não fomos criados para viver só. Deus não nos fez para viver só. Por quê? Porque ao nos criar nós já tínhamos companhia. Nós não nascemos só. Então a solidão não diz respeito a nenhum ser humano. Pelo contrário, o ser humano sozinho, ele morre. Se você deixar uma criança sozinha, ainda que você alimente ela, mas ela não tenha companhia, ela vai morrer. Se você deixar um adulto sozinho, já foram feitas diversas experiências, ele entra em parafuso, ele vai à loucura. Quem assistiu o filme O Náufrago? Vocês se lembram do Wilson? A bola que ele pegou? Aquele filme demonstra quem somos nós na solidão. Ele fez lá um boneco, né, para que ele pudesse ter uma companhia, e é desesperador, né, no filme, quando vai embora assim, ele fica gritando, Wilson! Nós não fomos criados para viver só. Já em Gênesis Deus diz assim, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E olha que o homem vivia com a natureza. E antes de Deus dar a mulher a Adão, Deus deixou que ele pusesse nome em todos os animais. E nenhum era compatível com ele. Então, não se iluda com seus pets. Eles te tiram um sorriso, parece que são companhia, mas nós fomos feitos para habitar em comunhão. É por isso que a igreja se reúne toda semana, né? Porque Deus nos fez assim, é maravilhoso estar juntos. Falando sobre a onipotência de Deus. Quem gostaria de ter um poder como esse, todo poder? Por que Deus não reparte isso conosco? Porque nós não temos capacidade de administrar um poder infinito. Tentando administrar algo desta magnitude, como não esbarraríamos na vontade do outro? Como a seu bel prazer você não usaria o seu poder para convencer o outro, para modificar o outro? A gente nem tem onipotência, né? E a gente quer fazer isso com o outro, queremos modificar, mas Deus, Ele nos mostra o caminho, Ele nos aponta o caminho e diz, faça a sua escolha. É por isso que algumas pessoas olham e se espantam, como que existe Deus, se há guerra, se há fome, se há tantas coisas? Porque Deus, Ele nos dá oportunidades, Ele mostra o caminho, mas cada um toma a sua direção. Agora imagine alguém com esse poder, como é que ele não esbarraria na vontade do outro, não obrigaria o outro? Quantas vezes você não quis convencer alguém de alguma coisa? A onipresença. Você sabe qual é o mal desse século? É o estresse. A depressão é o mal desse século. Falando que estresse, depressão, síndrome do pânico, é tudo a mesma coisa, são só estágios da mesma doença. Porque essa doença, né, tem tomado conta da humanidade. Porque nós queremos estar onipresentes. Queremos estar em vários lugares, queremos ocupar vários lugares, isso gera ansiedade no nosso coração. Por isso que a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de passado, excesso de futuro, excesso de lugares aonde você quer estar. Porque você pensa lá longe, você pensa nos problemas. Quantos estão aqui pensando no que vai fazer na segunda-feira, mas agora é hora de você estar aqui. Esse atributo não foi comunicado a nós, então, cada vez que você estiver num lugar, você precisa viver aquele lugar, você precisa estar naquele lugar. Eu trabalhava em um ambiente muito dinâmico quando eu estava lá na Bolsa de Valores, e teve uma época da minha vida que eu administrava vários fechamentos de mercados, e eu ficava pensando em um e outro, e eu comecei a adoecer, porque eu ficava pensando como é que vai fechar o milho e o boi, e a soja e o ouro, e eu estava aqui lá com o pessoal que me pressionava, porque eles queriam pontuar aquele fechamento, e havia uma pressão, e eu não descansava, eu saía para o almoço, voltava já preocupado com aquilo, e eu comecei a adoecer.
E graças a Deus que Ele fala com a gente de muitas formas. E eu estava fazendo faculdade nessa época, e um professor de psicologia, ele falou algo que me ajudou. Ele me ensinou a estar no presente. E Ele ensinou a você desacelerar, tirar todo esse estresse. E eu quero fazer um exercício com você. Como é que está o seu pé? Você lembrava que tinha pé até eu falar sobre seu pé? Como é que está o seu pé aí, no sapato ou na sandália? Ele está confortável? Está apertado? Tenta sentir o seu pé. Como é que está? Está frio? É um exercício de você perceber como é que está as suas costas aí, sentindo o encosto. Você está percebendo o seu corpo? Você está com frio? Você está com calor? Você está ansioso? Esse exercício de autopercepção traz você para cá. E ele ensinou um exercício. Eu ia almoçar, eu ia naqueles buffets, né? Então ele falou assim, olha, observe a comida. Então eu chegava, né, com aquele estresse, eu começava a olhar, puxa, eu vou pegar um alface verde, vou pegar essa ervilha redonda e vou pôr no meu prato que é branco. Eu olhava, estou atrás de uma pessoa com uma jaqueta vermelha, e eu começava a olhar para o ambiente, eu vinha para lá, estou aqui. Você está aqui agora. Este é o lugar que você está. Você não está no futuro, não está no passado, você não está lá fora. Por isso que este momento que você está vivendo se chama presente. É onde você está, é onde você precisa estar. Então a gente não conseguiria viver assim. Por fim, a onisciência. Conhecer todas as coisas. Saber de tudo. Tem alguns filmes que relatam isso, né? A pessoa que conhece, sabe o que o outro está pensando. Imagine como seria isso. Daqui você saber o que o outro está pensando, quando o outro está com raiva. Você já ficou com raiva de alguém e tentou administrar sem contar para o outro? Da sua esposa, do seu esposo. Quantas vezes o pensamento que a gente teve era de matar o outro? Ou outro tipo de pensamento, imagine sendo exposto. A onisciência não é para nós, senão perdi o brilho. Quando eu conheci a Juliana, o que eu queria era saber quem era ela, conhecer sobre ela. E ao longo dos 17 anos que nós convivemos juntos, eu ainda estou descobrindo. Isso que dá graça no relacionamento, cada vez que a gente conversa, ela fala como ela se sente, ela expressa aquilo que está dentro dela. Agora imagine isso se perdendo. Que graça teria, nós não nos apaixonaríamos. Porque a paixão o que é? É o desejo de conhecer, de estar com o outro, de saber sobre o outro. Para concluir. Parece que pensar que Deus é onipotente, que Ele está tão longe de nós, mas isso me traz uma verdade, traz para você uma verdade. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer qualquer coisa. E Deus, Ele é amor. Então quando você faz um pedido a Deus e Deus não te concede aquele pedido, podendo Ele te dar isso, não vai pesar no seu bolso, porque Deus não te dá, porque Ele te ama. E Ele sabe que aquilo vai te prejudicar. Deus não é como nós que dizemos que amamos os nossos filhos, mas quando Ele faz birra por alguma coisa que nós sabemos que é ruim, como deixar um celular ou algo que vai ser destrutivo para ele, a gente acaba cedendo pela insistência. Deus não é bonzinho. Bonzinho é diminutivo de bom. Deus é bom. Deus não vai ceder, ainda que você implore por algo que Ele sabe que vai te fazer mal. E sobre a onipresença de Deus. Parece, Deus está em todo lugar, então Deus está longe, Deus está lá no Japão. Não, saber que Deus está onipresente é para você entender que Ele está aí com você, que Ele resolveu o problema da sua solidão, porque Ele disse, eu estarei com você todo o tempo, todos os dias da sua vida. Deus não prometeu te livrar do perigo, mas Ele prometeu estar com você no perigo. Foi Deus quem disse assim, quando você passar, e não se você passar, mas quando você passar pelo fogo, que Ele disse, eu estarei com você. Se você passar pela água, eu estarei com você. Então você sabe que você não está mais sozinho, porque o vazio do homem, o grande vazio do homem, da solidão, o Espírito Santo preencheu quando Ele veio, não para o seu vizinho, não para o do lado, Ele veio habitar dentro de você, para resolver o problema da solidão. Puxa, Deus é onisciente. Se Deus é onisciente, Ele conhece os meus erros, Ele conhece a maldade, Ele conhece os meus pensamentos. Sim, mas Deus também conhece a sua dor como ninguém.
Deus te conhece as intenções do seu coração como ninguém. Deus te compreende como ninguém. Saber disso é maravilhoso, porque antes de você falar, a Bíblia diz que Ele já conhece as palavras que você pensou em pronunciar. Esse Deus, com esse poder, Ele quer se revelar a você e mostrar que apesar de, Ele está ao seu alcance, Ele está bem pertinho de você. Amém? Você pode louvar a esse Deus com as suas palmas. Cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Somente aquele que é livre, amém?